Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, treinamento que definiu a equipe que deve entrar em campo contra o Cruzeiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Novidades e dúvidas importantes para o técnico Roger Machado. D'Alessandro trouxe as suas primeiras palavras como diretor esportivo do Internacional, falou sobre o seu início de trabalho e também deu um recado importante para o torcedor do Inter. A gente também traz muitas informações de mercado de transferências. O Inter insiste para trazer um reforço que já está acertado com o Colorado, o jogador muito contestado pelo torcedor, que pode estar deixando o Internacional, e o zagueiro que foi procurado pelo Inter e revelou isso em entrevista coletiva. Antes, não te esquece. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando da atividade que aconteceu hoje. Mais uma vez o Inter treinou com portões fechados no CT de Alvorada, o CT Morada dos Quero-Queros, e segue a preparação para encarar o Cruzeiro no domingo às 19 horas no estádio Beira-Rio. O Internacional, que não tem uma situação tão confortável assim, tá? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje o Inter aqui, ó, tô pegando a tabela em tempo real, é 13º com 25 pontos. O Inter tem os mesmos 25 do Criciúma, 14º, um a mais que o Grêmio, seu rival, 15º, e tem 2 a mais que o Vitória, que é o primeiro time fora do Z4, e o Corinthians, que é o primeiro time dentro do Z4, é o 17º, 3 pontinhos de diferença pro Internacional, claro. Lembrando que o Inter tem 4 rodadas a menos em relação aos rivais. O Inter pagou uma das 5 que tinha contra o Juventude, a vitória por 2-1, o Inter não vencia 12 jogos, perdeu pro Lanterna e já voltou uma pressão enorme contra o Atlético Goianiense no final de semana passado lá em Goiânia, e agora terá 4 jogos para pagar ainda. Esse jogo contra o Cruzeiro é do segundo turno, tá? Não é jogo atrasado. Na quarta, o Inter viaja a Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro mais uma vez, 2 jogos seguidos contra o Cruzeiro, e aí sim vai ser o primeiro dos 4 jogos que o Inter ainda tem para pagar. Tem Flamengo, Bragantino e Fortaleza ainda pela frente. Bom, pro jogo do final de semana, a principal notícia: Rafael Borré está de volta, será relacionado, está recuperado de lesão na coxa esquerda. Inclusive, a grande novidade não é só o seu retorno, mas como também o Ener Valencia indo para o banco. E o Borré será o titular na vaga do Ener Valencia. Quem deve seguir de fora? Alan Patrick. Ainda não está 100%, apesar de estar trabalhando normalmente com o restante do grupo. O Inter ainda vai dar um tempo pro meia, camisa 10 e capitão do Internacional, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Quem sabe na quarta que vem contra o Cruzeiro mais uma vez, só que lá no Mineirão, em Belo Horizonte, o Alan Patrick fica à disposição do técnico Roger Machado. Então, Borré voltando, Alan Patrick deve seguir de fora. E 3 dúvidas: Fabrício, recuperado de lesão na tíbia, tá treinando, é o reserva do Rocher, quem sabe volte ao banco de reservas no final de semana. Wanderson ainda tá com lesão na panturrilha. Esse é dúvida, mas deve seguir de fora, assim como o garoto Luca Holanda, centroavante do Inter, que tá só correndo no gramado, se recupera de dores musculares. Gente, a grande novidade da semana foi o anúncio de D'Alessandro. E hoje, nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação, o Inter divulgou, e eu quero mostrar aqui para vocês, as primeiras palavras de D'Alessandro como diretor esportivo do Inter, e a gente roda agora para vocês. Fala, torcida colorada, tudo bem? Aqui o Dali, aqui no CT, trabalhando. Primeiro passar para vocês a minha sensação. É indescritível, né? A sensação de poder voltar para o clube, de poder ter a possibilidade de trabalhar, de fazer parte desde outro lugar, hoje fora do campo. Mas é uma sensação, uma felicidade imensa de poder estar próximo do clube, de poder vestir o nosso símbolo novamente, de poder trabalhar para o Inter, né, como sempre foi. Explicar para vocês um pouquinho a minha função, né, como coordenador. Eu acho que a nomenclatura não é importante a responsabilidade que nós temos de ajudar nos processos do clube, dentro do departamento de futebol. Eu entro como mais um, não existe
mágica, não existe salvação. O clube vem trabalhando e a gente está entrando para melhorar alguns processos, algumas funções, melhorar essa relação com jogadores, comissão técnica e direção. Eu vou fazer isso, vou estar muito próximo para poder desenvolver o trabalho de todo, poder ajudar nos processos, poder circular diferentes áreas dentro do departamento. Eu sei que é importante o resultado, mas para chegar no resultado nós temos que melhorar algumas coisas e nós vamos trabalhar intensamente com uma responsabilidade muito grande para fazer já a partir de domingo. E vocês sabem que nós temos um jogo muito importante, pode ser a nossa virada de chave para uma nova etapa, um novo momento, dentro de um contexto que não é o melhor, mas a gente tem que começar a transmitir de dentro para fora. E esse é o nosso objetivo. Convocando vocês para domingo, o jogo contra o Cruzeiro. A torcida sempre apoiou, mas eu não posso deixar de pedir para vocês que nos acompanhem novamente, que enchem o Beira-Rio. Domingo estaremos juntos novamente para poder levar ao Inter no lugar que ele merece. Um grande abraço para todos, espero todos vocês domingo no Beira-Rio. Aí o D'Alessandro, então, diretor esportivo do Internacional, nas suas primeiras palavras nesse seu retorno ao Colorado. Gente, vamos falar de mercado de transferências, tá? Primeiro, o Inter não descarta ainda, mas é quase certo que não vai trazer zagueiros, tá? O Inter até conversou com o Luizão do West Ham da Inglaterra, jogador que surgiu no São Paulo de 21 anos, que tá para ir pro Corinthians, se acertou com o Corinthians nos últimos dias. Só que o Inter considera, de certa forma, um reforço o fato do Vitão não ter ido pro Real Betis. O negócio estava acertado, o Vitão já estava em São Paulo para pegar um voo para Sevilha e o negócio caiu por conta do fair play financeiro. O clube espanhol já estava contratando o Natan, zagueiro que estava no Napoli e acabou indo pro Real Betis. No fim das contas, eles levaram o Natan, não levaram o Vitão e o Inter tem o retorno. Tem basicamente um reforço, o Roger até tratou dessa forma na sua entrevista coletiva no último final de semana. Dentro disso, o Inter estava olhando outros nomes. E teve um zagueiro que inclusive confirmou a procura do Internacional, o Carlos Salcedo, mexicano de 30 anos, que estava no Cruz Azul, jogador de Copa do Mundo pela seleção do México e que fechou com o Juárez do México. Só que, gente, ele tem uma situação mais complicada. Ele foi acusado pela própria mãe de ter participado do assassinato da sua irmã, a Marta Paola Salcedo. A gente falou sobre isso aqui no canal. Ela foi morta a tiros ao sair de um circo lá no México. E ele acabou saindo do Cruz Azul. Ele viajou, ninguém sabia onde é que ele estava. O Inter já tinha saído do negócio. E aí, assim, ele tem uma situação extracampo que não dá pro Inter se envolver. Então ele acabou ficando lá no futebol mexicano, num clube menor que é o Juárez, e o Inter não tem mais nada a ver com isso. Só que ele falou, numa entrevista coletiva lá no México, que ele foi procurado e que ele teve negociações com o Inter e com o Botafogo, que acabou nenhum dos dois por contratar o Carlos Salcedo e agora o Inter não deve mais buscar zagueiros. Uma informação sobre possibilidade de saída, tá? Johan foi procurado pelo Curitiba nos últimos dias, que sinalizou com uma oferta de empréstimo. O Roger é um jogador que gosta do Johan, trabalhou com ele no Palmeiras. Jogador que veio por uma indicação do Kudê, que trabalhou com ele no Galo. Os dois técnicos, então, o Kudê e o Roger, trabalharam com ele em algum período da carreira e gostam do jogador. Então, assim, o Johan é um jogador que teve um certo gabarito por conta aí dos seus trabalhos, seja com o Roger ou também com o técnico Eduardo Kudê, mas o Johan não deve sair do Internacional por hora, tem contrato até final do ano, tá? Até final do ano de 2026, não é nem final do ano de 24, ele tem mais 2 anos e meio de contrato com o Internacional. O Johan, pelo menos nessa janela, não deve sair, apesar de ser um jogador que, assim, não tem um grande salário. O Inter não teve que pagar para contratar o Johan, porque ele estava livre no mercado depois de deixar o Galo. Então o Inter só pagou luvas para o jogador que são diluídas ali e viram salário, ali uma composição salarial. Foi um negócio que financeiramente não foi um grande problema para o Inter. Mas tecnicamente o Johan, a gente sabe que não tem agregado. Teve essa procura do Curitiba, mas ele não deve deixar o Inter nesse momento. E para finalizar, hoje é dia 23 de agosto. A janela fecha em menos de 2 semanas, no dia 2 de setembro, e o Inter segue tentando a contratação do seu lateral direito titular.
O Inter fechou com o Natan, 22 anos, que estava no Famalicão, emprestado pelo Santos, jogador jovem, que não teve ótimas recomendações pelo que eu conversei com colegas lá de Santos, em São Paulo, mas está contratado, empréstimo com opção de compra, o Inter vai anunciar nas próximas horas, ele já vai fazer exames e ser anunciado pelo Internacional. A ideia é que o Natan seja o reserva, porque a ideia é que o Brian Aguirre, do Lanús, 24 anos, seja o titular. O Inter teve mais uma oferta recusada, a gente falou sobre isso ontem, $300 mil, R$1.800.000, tá? Por metade do passe do jogador. Essa oferta foi recusada pelo Lanús, que quer mais dinheiro. O Inter vai seguir tentando negociar, tá? Algumas reuniões aconteceram hoje, o Inter segue tentando finalizar essa contratação, porque o Brian Aguirre é o ficha 1 do Internacional para a lateral direita. O Inter quer muito esse jogador e segue conversando, apesar da proposta de $300 mil ter sido recusada, o Inter não desistiu dessa contratação, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.